Bendito, bendito, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te adoro, Pai. Te amo, te adoro, Papai. O Senhor é a minha força. Mesmo quando está muito difícil, o Senhor é a minha força. Fala com Ele, igreja. Fala com Ele. Fala com Ele de todo o seu coração. Ele está aqui. Ele quer ver você falar com Ele. Ele quer te ouvir. Ele está enxergando as suas lágrimas. Ele viu toda a dificuldade que você passou durante sua vida inteira até chegar aqui nesta manhã. Eu quero dizer para você que Ele tinha um propósito na tua vida. Foi por isso que você foi colocado no cesto. Quando era para você morrer, Deus disse: não, ele não vai morrer, porque eu tenho um propósito na vida dele. Eu vou colocar ele num cesto, e ele vai ser cuidado pela própria mãe dele. É porque é assim, igreja, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, pode passar o tempo, pode passar os anos, podem levantar novas leis, pode vir novos decretos, pode o rei se levantar contra você, mas se Deus for contigo, e se Deus tiver promessa na tua vida, você não morre enquanto as promessas dele não se cumprem na sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cuida do nosso coração, Senhor. Muda a nossa vida, o nosso caráter, os nossos caminhos. Precisamos de Ti. Necessitamos da Tua presença. Sim, meu Deus. Tu és o nosso amigo fiel, Pai. Aquele que não desampara, aquele que permanece quando todos nos deixam, nos abandonam. O Senhor é aquele, meu Deus, que nunca nos nega. O Senhor sempre estende a sua mão e nos socorre. Oh, Pai, nós não somos dignos do Teu amor, Senhor. Nós não somos dignos da Tua misericórdia, Senhor. Mas o Senhor é um Deus tão bom, tão fiel, Pai, que a cada nova manhã o Senhor renova sobre nós a misericórdia. A cada nova manhã o Senhor olha para nós com amor, com paciência. E como não amar esse Deus tão bondoso, esse Deus que entregou o seu único filho por amor a nós? Como não servir a esse Deus que entregou até o seu último sangue por nós naquela cruz, que caminhou carregando aquela cruz em nosso lugar, que foi humilhado, que foi crucificado, e tudo isso por amor a nós? E quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para que o Senhor se lembre? Quem somos nós para que o Senhor atende ao nosso clamor? Oh, Paizinho, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Mais do que esse ar que respiramos, Pai. Mais do que o alimento que consumimos, Senhor. Porque o Senhor é a nossa fonte de vida, Pai. O Senhor é a nossa cura, Senhor. E nós te convidamos nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Vem habitar dentro de nós. Vem fazer a Tua morada dentro de nós, Senhor. Oh, Paizinho, que a nossa identidade seja o Senhor. Que
as pessoas olhem para nós e não vejam mais a Maria, o Antônio, a Ingrid, mas que vejam o Senhor dentro de nós, que vejam, meu Deus, a mensagem de cruz, da cruz através de nós. Oh Senhor, nos abençoa nessa manhã, Pai, e traz a paz para esse coração que está aflito. Traz, Senhor, a libertação para essa pessoa que está aprisionada. Oh Paizinho, apenas um toque teu é suficiente para mudar histórias, para mudar destinos. Então vem, Senhor, vem mais uma vez, Senhor, em nosso favor nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Pai, como a tua serva falou, nós precisamos de Ti para tudo nessa vida. Eu não consigo me ver sem o Senhor. O Senhor nunca me ensinou a viver sem o Senhor. Nunca. Eu não sei viver mais sem a Tua presença, Senhor. Se Tua presença não for comigo, eu não irei. Não, eu não vou. Porque o meu coração, ele já tem dono. As palavras mais lindas que eu posso falar nessa terra são para as pessoas que eu mais amo. Mas as palavras de mais excelência eu falo para o único que comprou a minha vida com seu sangue. O meu Redentor vive, como disse Jó. Eu posso falar, o meu Redentor vive. Sobe e canta e o meu coração já tem dono, Senhor. Eu não sirvo a deuses dessa terra, feitos por mãos de homens. Eu não sirvo a deuses pagãos. Na verdade, eu só conheci um Deus, o único e verdadeiro Deus. E o amor dele foi tão grande pela humanidade que ele teve a coragem, o único que teve a coragem de enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E esse amor eu não entendo. A humanidade não compreende que amor é esse que é capaz de dar o seu próprio filho. Sim, Senhor. Que amor é esse? Por pessoas que não merecem, pecadores, pessoas más, ruins, mas que o Senhor de alguma forma resolveu escolher. Nós só temos que te agradecer. O teu filho Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você não está sozinho, você não está abandonado. Você tem um amigo. Esse amigo nunca te deixou. Te adoramos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Glorifica Jesus. Deus está mandando chamar aqui a irmã Francisca. Vem cá, irmã Francisca. Vem cá. Conta para o povo. Vem para cá. Conta para o povo. Quando a senhora nasceu na fé, os passos que a senhora dava, às vezes faltava um culto, tinha alguém que lutava pela senhora, né? Fala para o povo, para as pessoas, o quanto foi difícil no começo, não é? E quanto tempo que a senhora conhece a gente, se a senhora soubesse, se a senhora lembrar. Fala um pouco da história da senhora
para nós. Senta, igreja, por favor. Senta aí, em nome de Jesus. Faz bastante tempo. Eu conheci o apóstolo no início da fé dele, da caminhada. Não era nem apóstolo. Era Era começando como pastor. Era assim, tinha abrido um templo lá no centro de Iguatu. E nessa época eu estava passando por uma batalha muito grande. Tinha perdido meu pai recentemente, na época. E assim, para mim não existia mais vida. Foi uma batalha assim, muito, muito, muito grande mesmo. Aí, a única coisa que me dava paz era quando eu estava no meu trabalho. Porque, de certa forma, eu era muito sobrecarregada no meu trabalho. Muito mesmo. E não tinha tempo de pensar assim, a não ser trabalho na minha frente. Mas, quando eu chegava em casa, caía tudo de novo. Na época, eu não conhecia a Cristo. Meu pai era evangélico, servia a Cristo, mas, infelizmente, na época que eu perdi meu pai, eu não era. Só que, assim, eu era do mundo. Só que, assim, eu nunca bebi, nunca fumei. Às vezes ia à festa, porque era a única diversão que tinha para mim, que eu achava que tinha. Mas nunca bebi nem fumei. E assim foi minha caminhada por muito tempo, até eu perder meu pai. Sempre ouvi a palavra de Deus, porque dia de domingo o pessoal ia para a casa do meu pai, louvava, lia a palavra, e aquela semente ia sendo plantada em mim. Só que eu, de certa forma, eu não tinha aceitado Jesus. Meu pai sempre conversava comigo e tudo, mas deixou eu no tempo de Deus, no tempo que Deus ia me tratar. Deus sabe todas as coisas. E eu tenho uma coisa comigo, a gente quando decide tomar uma decisão, a gente tem que estar ciente daquilo que está tomando. Para quê? Para não ir e não recuar, voltar para trás, cair e ser persistente. E assim foi comigo. Eu recebi um convite de uma pessoa que eu estava muito assim, atribulada, a ponto de tirar até a minha própria vida, por causa da perda do meu pai. Aí, o inimigo, ele é muito sujo. Muito sujo. Ele, quando ele vê que a pessoa está dando os primeiros passos na fé, ele quer retirar você dali de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele não quer que aquela vida seja salva. Então, ele arma tudo que for possível ao alcance dele para que a gente se desvie. E meu pai tinha falecido dia 27 de fevereiro de 2009. Foi 2009. 2009 não, 2005. Acho que foi 2005. Agora falhou um pouco minha mente. E quando foi exatamente no domingo, do sábado para o domingo, que chegava o Dia dos Pais, o inimigo fez com que a minha irmã visse meu pai, coisa que não existe. Quem morre não aparece para a gente. E ela viu, conversou com ele, e ele disse para ela que que tinham que abrir o túmulo dele. Agora, por quê? Não sei. Mas tinha que ser feito isso. E dali ela disse que era meu pai, do jeito que ele tinha sido enterrado, com a roupa, com tudo. Aí ela não tinha coragem, mas o inimigo, ele sabia, se ele tivesse vindo até a mim, mesmo do jeito que eu estava, eu ia confrontar ele. Porque assim, eu tinha conhecimento da palavra de Deus, não da forma que eu tenho hoje, mas eu sempre li a Bíblia. Eu era uma católica que eu era
todo domingo eu ia à missa, todo sábado eu ia à missa, eu lia a palavra. Eu era da igreja, da igreja que eu frequentava. Então, ela ligou para mim. Aquele problema que eu estava sentindo do meu pai, aquela falta, de certa forma, não estava tão recente como estava, mas é como se aquela ferida tivesse reaberta. E ali começou tudo de novo, mais ainda complicado na minha vida. E eu disse, você não tem coragem, mas eu tenho. Então ali foi uma batalha, uma correria contra o tempo. Deu querendo abrir o túmulo, e pessoas da minha família que tinham conhecimento da palavra diziam que não existia aquilo ali. Só que eu não tinha consciência disso. A minha consciência era de abrir. E ali foi mais ou menos um mês, de agosto para setembro desse ano, do ano que meu pai faleceu. Aí, essa minha colega, todo mundo dizia que não ia. E eu tinha uma amiga, eu tenho. Uma amiga que não era uma amiga não, era uma irmã. E ela disse, eu faço tudo, mais você, menos isso aí, porque ela estava desviada, mas ela tinha conhecimento do que eu estava querendo fazer. Aí ela disse, mas até que meu pai é enterrado em Suaçurana. Até lá eu vou, mas quando chegar lá eu não vou para o cemitério com você. E aí eu disse, não. Aí falei com o coveiro, organizei tudo. E o tempo correndo, né? E chegando perto da data que tinha sido marcada para mim ir. Aí, isso eu trabalhando. Aí um dia eu estava, final de semana, já na sexta-feira, já bem próximo. Eu sentada, de cabeça baixa, no final do expediente, esperando todo mundo sair, porque, como eu era supervisora, eu era a última a sair. Aí eu sentada ali, aí veio uma pessoa daqui conhece a palavra de Deus, aí chegou para mim, aí tocou assim, aí perguntou se estava tudo bem. Aí eu disse, tá, né? Do jeito que Deus quer. Eu usei essa palavra porque, como eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu ia usar daquele jeito. Aí ela disse, eu tenho um convite para te fazer. Vai amanhã, isso era na sexta, acho que foi na segunda. Vai na segunda ou era na terça, os cultos lá. Para mim, que tá havendo culto, tu vai? Aí eu disse, não sei. Aí ela disse, vai começar a festa da igreja. Aí falou do pastor Raimundo Maia, que ele ia estar lá pregando e tudo. Aí eu disse, tá bom, eu vou. Aí ela disse, eu vou chamar a tua colega, que era Leda, para ir contigo. Aí eu disse, tá bom. Ela disse, ela sabe onde é. Eu disse, pois tá bom, se ela for, eu vou com ela. Aí a gente foi no sábado, que ia começar a festa da igreja. Aí a gente foi no sábado. Quando chegamos lá, a palavra de Deus só falava comigo. Eu tinha, assim, conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento que era só comigo. Na época, era como se alguém tivesse falado do que eu estava passando para o apóstolo, que na época era pastor, e para o outro pastor que estava ali pregando, que tinha ido pregar nessa noite. E eu fiquei, né? Fiquei sem entender, mas fiquei ali. Aí, quando terminou, quando foi para dar as ofertas, aí o pastor pediu para a gente passar, que ele ia ungir, ia colocar a mão. E na hora que eu fui passando, o pastor Raimundo Maia, que eu não conhecia ele também, e nem conhecia o apóstolo também, não. Aí colocou a mão na minha cabeça, me puxou assim, aí disse para mim essas palavras que eu nunca esqueci. Se eu era ciente do que eu estava pensando em fazer. E aquilo ali tocou muito assim em mim. Aí eu disse, fiquei na minha, né? Também não disse nada. Deus tocou em mim, eu comecei a chorar no dia. Aí saí. Quando terminou, aí a pessoa que tinha me convidado me chamou e pediu para o pastor fazer uma oração em mim. Aí ele fez, eu saí.
Aí quando foi na semana seguinte, eu fui de novo. Quando eu cheguei lá, aí continuava a festa da igreja. Aí eu continuei lá, fiquei, aí assisti o culto todinho. Aí, quando terminou, o apóstolo fez outra oração em mim. Aí eu vim para casa, né? Aí eu fui, falei com a pessoa responsável da nossa igreja na época, de se ele, o que era que ele dizia daquilo ali, do que tinha acontecido, daquele sonho. Ele disse que eu fizesse o que Deus tocasse no meu coração. Só que na época o que tocava dentro de mim era para mim abrir. Era para mim abrir. Aí minha cunhada nasceu na fé, num círculo de oração, que ela estava quando chegou lá. Aí sempre orando, intercedendo pela minha vida. Aí uma irmã que ela não conhecia chegou para ela e disse se ela estava ciente do que ela ia fazer, porque essa minha cunhada disse que ia comigo, não ia deixar eu ir só. Aí ela disse, você está ciente do que você vai fazer? Você é uma mulher de fé, como você é. Aí você não vai sentir nada não, mas ela vai morrer. Aí minha cunhada ficou na dela, orando, intercedendo, todo dia ligando para mim, perguntando como era que eu estava, o que era que eu tinha decidido. E eu dizia que ia abrir. Não mudava, aquela coisa dentro de mim não mudava. Aí, essa pessoa que me convidou para ir lá na igreja do apóstolo, pediu para o pastor Raimundo Maia fazer uma oração em mim e eu conversar com ele. Contar o sonho que eu tinha tido, que eu contei para ela. Aí, de certa forma, eu comecei a me aproximar dela, que eu era muito na minha. Aí, contei para ela tudinho. Aí, eu conversei, aí contei, aí ele disse, não é de Deus. Não é de Deus. Você não faça isso, porque não existe. Aí, ele foi me explicar e tudo. Mas mesmo assim, ele dizendo tudo, eu não saía da minha cabeça. Eu disse, eu vou fazer. Não disse a ele, mas dentro de mim eu disse, eu vou fazer. E o tempo se passando e se aproximando. Quando foi no final quase de semana, por exemplo, a semana vai começar amanhã. Que no final de semana eu iria no sábado, porque como eu trabalhava, eu ia no sábado. Do sábado para o domingo, ou então no domingo. Eu rezava um texto toda noite. Peguei um texto, aí me sentei na minha cama e comecei a rezar. Contando aquelas bolinhas. Quem foi católico sabe. E naquela hora, como eu estava aqui, acordada, normal, sentadinha na minha cama. E é como se eu tivesse dormido. Aquilo ali, hoje eu sei que não existe assim, pessoas morrer e aparecer. Mas o Senhor fez com que eu sentisse aquilo ali, para Ele ver e tirar do meu coração aquilo que eu ia fazer. Na hora eu apaguei. É como se eu tivesse dormido. Só que eu estava acordada como eu estou aqui. Aí eu caía. Quando eu caía num buraco bem pequenininho que uma criança, que nem a do apóstolo, caísse, ele levantava normal. E não, eu pelejava e não me levantava, de jeito nenhum. E eu pelejando para me levantar e não me levantava. Quando eu vi, era aquela mão estirada. Só que eu não pegava na mão antes de eu olhar. Quando eu olhava, eu via meu pai. Só que eu não via ele como ele tinha sido enterrado. Eu via ele quando ele era vivo, andando, conversando comigo. E eu vi aquela mão. Quando eu vi que eu levantei a cabeça, que eu vi meu pai, eu peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, eu falava. Só que em momento nenhum ele falou comigo.
momento nenhum. Eu peguei na mão dele, aí eu disse, pai, o senhor está aqui comigo? Aí ele balançava a cabeça que sim, que estava. Aí eu disse, e onde o senhor está? Aí eu disse, o senhor está aqui comigo? Aonde o senhor está? O senhor é feliz? Ele balançava com a cabeça e dava uma risada que sim, e era feliz onde ele estava. Eu disse, pois o senhor está aqui comigo, aonde o senhor está? O senhor está feliz? Não, ele dizia que não estava ali comigo, mas aonde ele estava feliz. Aí eu dizia, oxente, o senhor está feliz e o senhor está aqui comigo e o senhor está falando que não está comigo. Aí ele dava uma risada e balançava a cabeça de novo, confirmando que estava feliz onde ele estava. Aí eu pegava assim na mão dele e continuava conversando, insistindo, perguntando se ele estava ali comigo. Aí uma hora eu peguei assim na mão dele e eu me levantei. Quando eu me levantei, eu não vi mais nada. Quando eu me levantei e aquilo lá passou. Eu estava em pé, em cima da minha cama, e o perfume que meu pai usava estava dentro do quarto. Aquela essência, como se você tivesse passado colônia naquela hora. Aí eu fiquei com aquilo, né? Aí eu fui na igreja, aí conversei, passei para o pastor, aí conversei com o pastor Raimundo Maia de novo, aí ele disse, foi Deus que, o Espírito Santo, Deus enviou um anjo para você ver que o que você ia fazer era errado, que você ia tirar a sua própria vida, porque já estava o quê? De fevereiro a agosto, já fazia um bom tempo que meu pai estava, e meu pai já era uma pessoa que estava doente. Eu ia ver algo, porque eu estava, tipo assim, eu estava numa depressão já. Nada fazia sentido para mim. O que eu visse lá, eu não ia resistir. Eu não ia, porque, assim, eu não quis olhar meu pai no caixão. Eu quis ter a fisionomia dele, tudo, até o dia que ele viveu, ali perto de mim, conversando, falando. Eu não queria ter aquela, na minha mente, em mim, aquela visão, aquela coisa dele dentro de um caixão. Então, eu não vi, eu não olhei, eu não quis olhar de jeito nenhum. Então, aí eu fiquei com aquilo, né? E mesmo assim, eu ainda insistia, e se aproximando. Quando foi exatamente da quinta para a sexta-feira, eu deitada, nesse dia eu não estava acordada, eu estava deitada, eu estava dormindo. E eu sonhei que meu pai vinha, tipo aquelas carruagens de Natal, que vem, que voa assim nos aros. Do mesmo jeito meu pai vinha, só que eu estava no sítio onde eu nasci, eu e minha irmã, a que tinha sonhado com ele. E eu via aquela carruagem, meu pai guiando o cavalinho, e meu pai na frente, rindo. Aí eu dizia para minha irmã, olha que coisa linda, pai, vem ali. E ela olhava e não via, e eu batia nela, eu disse, vem ali, está se aproximando da gente. E aquela ruma de criancinha ao redor do meu pai, e ele achando graça e soltando beijo. E eu disse, vai barruar na gente. E só quem via era eu. Ele, quando chegava bem pertinho assim de mim, ele soltava beijo, começava a rir, fazia assim, e dava como se fosse voltando para o céu. Aí, quando foi na sexta, minha cunhada ligou para mim. E aí, tu vai vir? Como é que vai ser? Aí eu disse, não vou mais. Eu não vou mais. Aí, eu fui, mas não para abrir o túmulo. Eu fui para conversar com a mulher que tinha falado com a minha cunhada, que ela nem conhecia minha cunhada e nem me conhecia. Aí eu fui. Elas fizeram uma oração em mim e Deus usou ela tremendo para falar comigo. Então, desse dia para cá, eu comecei a frequentar a igreja lá do apóstolo. Comecei a frequentar e não me desviei. Todos os sábados, todos os domingos, que eram os dias que eu tinha tempo de ir para a igreja, porque na semana, às vezes, eu chegava tarde do trabalho, às vezes, até dia de sábado, eu chegava tarde, não tinha como ir. Mas ia. E quando foi exatamente, isso foi em agosto para setembro, quando foi em dezembro eu já me batizei do mesmo ano. E daí para cá estou até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus.
E através da minha vida, através do conhecimento da palavra de Deus que eu tenho hoje, um bocado de pessoas da minha família já foram salvas. O Senhor me presenteou meu esposo, que não era evangélico, mas para a honra e glória do Senhor, a gente começou a namorar. Com 4 anos que a gente namorava, com 2 que a gente namorava, ele decidiu a caminhar nos meus caminhos, porque eu dizia sempre para ele que se fosse para a gente andar junto, Deus teria que transformar, ele teria que andar no mesmo caminho que eu, porque voltar para onde eu era, eu não ia voltar. De forma alguma, porque eu sabia o que eu tinha passado. E eu sabia o que Deus já tinha feito na minha vida. Jamais eu ia voltar. Então, Deus ia ter que transformar. Eu orava e clamava ao Senhor para que o Senhor tocasse, porque na vida dele, para que ele visse o que eu via, o que eu sentia. E eu via e eu sentia que ele precisava sentir o que eu sentia e viver a vida que eu estava vivendo ao lado de Cristo. Desse tempo para cá, a senhora permanece fiel? Sim, não me desviei de forma alguma, nunca passou nem pela minha cabeça, vou desistir, vou recuar. Sempre tinha aquelas propostas, sempre, principalmente no meio da família da gente, agora virou santa. Apesar que eu não era da bagaceira. Eu não era bagunceira, mas eu permaneci ali na igreja, permaneci fiel ao Senhor e honrando a Deus e clamando e orando pela minha família, por aqueles que não sabiam o que eu estava sentindo, que não sentiam o que eu estava sentindo. Espera aí, a senhora passou, porque nós passamos 12 anos em São Paulo, até voltar aqui de novo, 12 anos. Esses 12 anos a senhora permaneceu fiel a Deus? Sim. Que bênção, hein? Então, parabéns, viu? 12 anos, tá vendo? Fora o outro tempo, né? Desde quando entrou. Passou lá na faixa de uns 3 a 4 anos. Gente, se ela foi esse tempo todo, mesmo na minha ausência, fiel a Deus, com certeza vai ser fiel a mim, né? Então é justo que eu levante ela hoje, a primeira obreira da igreja do Nordeste, em nome de Jesus. A partir de hoje está levantada a obreira dessa casa, vai servir o Senhor de todo o seu coração. Se foi esse tempo todo fiel a Deus, vai ser fiel a essa obra também, em nome de Jesus. A Bispo vai fazer uma oração. Não é com a unção, é uma oração para abençoar a vida dela. Nós vamos levantar obreiras. Tá? Na obra, na Igreja Presença, nós levantamos e aí nós treinamos. Depois nós consagramos. Entendeu? Nós treinamos, ensinamos e ela vai aprender a fazer a obra de Deus. Vai ser obreira nessa casa. A primeira obreira da Igreja do Nordeste. Olha que benção, a primícia, né? Mas é justo que eu faça isso. É justo que eu faça isso, né? A mulher permaneceu fiel esse tempo todo, não se afastou, não se desviou. É justo, né? E Deus, ele pratica a justiça no tempo dele, não é no nosso tempo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bispo, faz a oração em nome de Jesus. Senhor, apresento aqui a tua serva, Pai. Fica de pé, igreja. Que o Senhor possa, meu Deus, conduzir ela na tua obra, Senhor. Porque a partir de hoje, meu Pai, ela é a obreira do Senhor Jesus, aonde estará servindo ao povo, servindo ao teu servo, a esse ministério. Unge ela, capacita ela cada dia mais, Senhor. Que ela possa, meu Deus, desfrutar da tua bondade a cada novo amanhecer. Meu Deus, derrama sobre ela autoridade, meu Pai. Que ela possa, meu Deus, abençoar vidas, Senhor, através, meu Deus, do testemunho dela, através das ações que ela irá fazer. Meu Deus, prepara ela, o coração dela, Senhor. Unge as mãos, meu Pai, os pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a tua serva, em nome de Jesus. Parabéns pela sua fidelidade, né? Em nome de Jesus.
Não sei nem se é fidelidade. Pode sentar. Obrigado, irmã Francisca. Podem sentar, gente. Não sei nem se é fidelidade. Talvez seja lealdade. Né? Lealdade é diferente de fidelidade. Né? Mas que bênção, hein? Glória a Deus, parabéns. Vamos para a palavra? Vamos? Êxodo, livro de Êxodo. Livro de Êxodo. O tempo avançou um pouco, mas vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mais um pouco ainda, né? Êxodo. Livro de Êxodo. Vamos ler aqui no capítulo 1. Diz assim, ó: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Vocês encontraram aí? Tá todo mundo? Ainda não? Êxodo capítulo 1, versículo 16. Encontrou aí? Perdão. Vamos lá, versículo 15. Volta para o 15, vamos lá. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Versículo 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Diga misericórdia. Gente, presta atenção numa coisa, levanta a mão direita e diga assim comigo: a soberania e o propósito de Deus em tempos difíceis. Baixa a mão, presta atenção. Havia um tempo muito difícil nessa época, porque Faraó ordenara matar todos os filhos hebreus, meninos. Todos os filhos que nascessem teriam que ser mortos. Então, as parteiras, as hebreias, elas desobedeceram a Faraó e temeram a Deus, obedecendo a Deus e não matando os meninos. Inclusive, entre eles, havia um chamado Moisés. Moisés era o escolhido de Deus. E ali veio uma grande e poderosa história, pelo qual nós conhecemos. Moisés nasceu e foi colocado dentro de um cesto pela sua mãe, e ali cobriu aquele cesto para que ninguém viesse a tocar naquele cesto. Aquele cesto andou pela água até encontrar a filha de Faraó,
que por coincidência, não existe coincidência, diga glória a Deus, porque por coincidência não, por propósito de Deus, a filha de Faraó estava lá do outro lado, e ela pega aquele cesto, com aquela criança, e ela procurou uma hebreia para amamentar aquela criança. E ela pega aquela criança, ela leva, encontra uma menina, a menina, por propósito de Deus, era a irmã de Moisés, Miriam. E aí, Miriam chama sua mãe, e a mãe de Moisés, a própria mãe, que tinha jogado ele no Nilo, não para morrer, mas para viver, é quem fica com a criança. E ela finge não ser a mãe de Moisés, para que o menino não morra. Aquele menino passa a ser filho da filha de Faraó. E ele passa a viver no Egito, no palácio, com Faraó e todos os egípcios. E ele aprende, ele tem toda a educação do Egito. Porém, a sua mamãe verdadeira é quem amamentava ele. Não sendo pouco o propósito de Deus, porque Deus é assim, ele nunca faz pouco, diga glória a Deus. Ele ainda diz assim: nós vamos assalariar a mulher que estiver amamentando essa criança. E aquela mulher foi assalariada para amamentar o seu próprio filho. Eu quero dizer para você que quem tem promessa não morre. Quem tem propósito de Deus pode passar a dificuldade que for, pode sofrer o acidente que for, mas vai ter livramento para poder Deus cumprir a palavra dele na sua vida. Moisés era um escolhido de Deus, gente. Ele foi o libertador daquele povo. E eu fico muito feliz. Vamos continuar lendo para a gente aprender mais. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Aqui no capítulo 2, versículo 2 agora. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Quem era a irmã do menino? Miriam. Versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Versículo 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Ela conheceu que não era egípcio. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Eita, Deus poderoso. Tem gente que ainda não acredita, né? Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga assim: a coragem e a fé da família de Moisés fez acontecer um grande milagre. Diga glória a Deus. Gente, você precisa ter fé e coragem para fazer certas coisas, para livrar sua família da morte. Uma mãe nunca pode desistir de seu filho. Quando o filho vai sair,
Não deseje mal para o seu filho, não. Ore pelo seu filho. Diga para ele: filho, Deus te acompanhe. Eu estou em oração por você. Porque o filho sai na madrugada, a mãe fica desesperada, não sabe se o filho volta. Porque tem muitos filhos que saem e não voltam mais. Então, as mães precisam ter fé e coragem para fazer isso que a mãe de Moisés fez. Gente, não é fácil. Se você entendesse o que era o Egito e como eles estavam correndo risco de vida, esconder uma criança por 3 meses, se eles fossem pegos, todos seriam mortos, e até os cúmplices seriam mortos. Mas eles tiveram a coragem de esconder aquela criança. Então, é claro que Deus usa certas situações para cumprir o seu propósito. E usou aquela família, a própria família de Moisés, para ser abençoada. Levanta a mão direita e diga assim: o uso de meios humanos para cumprir propósitos divinos. Diga glória a Deus. Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito na sua vida. Às vezes, preste atenção, às vezes Deus usa pessoas para cumprir a vontade dele na tua vida. Observe que quantas vezes Deus, ele usou pessoas para te levar para a igreja. Usou pessoas para te trazer de volta. Você que ficou um tempo afastado, desviado. Então Deus, ele cumpre o seu propósito e ele vai usar humanos, pessoas. Porque às vezes a pessoa, ela está ouvindo a palavra e está pensando assim: estou esperando um anjo descer do céu e falar comigo: meu filho, a terra já está cheia de anjos. Como assim, apóstolo? A própria palavra diz: escreve a carta ao anjo da igreja. Ora, aqui tem um anjo. Eis-me aqui para abençoar a vida de vocês. Aqui tem um anjo. E é bíblico, a Bíblia me chama de anjo. Eu sou o anjo da igreja. Então, Deus, ele coloca pessoas para nos abençoar, para cuidar da gente, para nos levar a Cristo, para que o propósito dele venha se cumprir na nossa vida. E é te dando livramento. Porque provavelmente muitos aqui, se tivesse ainda hoje no mundo, já teriam morrido. Muitos aqui já não teriam nem vida mais. Porque a história se repete. Quantos que eram para estar na igreja e morreram no mundo? Porque se afastaram, se desviaram da presença de Deus. Então você precisa entender que nessa geração, levanta a mão direita que eu vou profetizar: você é o Moisés dessa geração. O Moisés está vivo. E o Moisés chegou até aqui. Esse Moisés que levantou a mão é o Moisés dessa geração. Você é o Moisés dessa geração. Você passou por inúmeras situações, é porque Deus, ele tem um propósito com você. Ele tem um chamego com você, ele te ama. Não é normal, aleluia, meu filho, é verdade. Levanta a mão direita e diga: a providência de Deus está em cada detalhe da minha vida. Você crê? Às vezes eu sento na mesa, olho para aquele pão e eu fico imaginando a providência de Deus na minha vida. Eu fico imaginando Deus escolhendo o padeiro certo, escolhendo a massa certa. Aí eu vou mais longe, eu disse: não, mas tem um trigo. Deus escolheu o homem que ia catar o trigo para trazer o pão para a minha mesa hoje. Até a pessoa que ia comprar e trazer o pão para a minha mesa, né, mãe? E eu fico imaginando como em cada detalhe Deus está. Cada grão de arroz que você come foi colhido, foi processado. Hoje a gente não fala mais, mas o certo é falar, foi passado numa máquina, que hoje é tudo industrializado.
mas foi passado na máquina. Foi embalado. Quantas embalagens dão errado? Quantos problemas dão na hora da fabricação do seu arroz? Quando você vai lá no supermercado, tem 50 pacotes. Só que você só vai pegar um. Aí você olha, vou pegar esse aqui. Aí tem hora que você diz, não, deixa eu pegar esse outro aqui. Aí você pega o outro. Deus desviou sua mão. Quem está entendendo, pessoal? Você tem que ver Deus em cada detalhe. Deu um problema no meu carro, eu não consegui, eu acabei chegando atrasado. É porque tinha um cara embriagado, ele ia passar, ia causar um acidente e tu ia morrer. Deus te deu livramento de morte. Você veja Deus em cada detalhe. Por isso que eu não consegui, eu me atrasei, o carro, porque esse carro está esquisito, esse carro está estranho, está lá o anjo segurando para você não sair do carro. Não vai não, porque esse mundo a gente consegue ver, mas o mundo espiritual a gente não consegue ver, mas existe uma guerra nesse momento, tem demônios querendo tragar a nossa vida, e existem anjos de Deus lutando com espada, com lança, com escudo, nos defendendo agora, nesse momento, para que a gente tenha paz. E você precisa entender e ver Deus em cada detalhe, para você saber que Ele existe e Ele é contigo. Levanta a mão direita, diga assim comigo: Deus prepara os seus servos desde o início. Amém? Deus preparou Moisés desde o princípio, porque ele foi parar no Egito. Imagina, irmãos, como é que nasceu um libertador do Egito? O certo é nascer um libertador lá nos hebreus. Lá, tem que ser da casa, tem que pegar a educação dos hebreus. Deus disse não. Lembre-se que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios dessa terra. Então Deus pegou um hebreu e lançou ele, jogou ele lá no Egito e disse: aqui eu vou te ensinar, vou cuidar de você, vou tratar de você, vou educar você, você vai crescer com a mente de um egípcio. Só que com um coração de hebreu. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele preparou você desde o início. Desde o início da tua caminhada de fé, era tudo Deus preparando a tua vida. Lembra daquele lugar que tu trabalhou, que era um trabalho escravo? E tu foi fiel ainda naquele trabalho escravo? Eu quero te dizer que tu vai ser um grande líder de multidão, sendo servo e fiel a Deus na presença dEle. Aleluia! Então você foi fiel e escravo lá no mundo. Imagine quando você for para a igreja, que você vai ser mais fiel ainda. Você vai servir ainda, mais ainda. Eu aprendi a ser líder lá fora, porque eu fazia isso, fazia aquilo. Eu sou desenrolado, eu faço tudo na vida. Meu filho, pega esse teu talento, pega esse teu dom que você vai usar na obra de Deus. Deus te preparou para isso. Deus te fez de talentos e dons, te encheu para você fazer a vontade dEle, não a sua. Levanta a mão direita e diga: Deus me escolheu para uma grande obra, em nome de Jesus. Amém? Você crê em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. O apóstolo Paulo disse:
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba do pão e do cálice. Feche seus olhos, se arrependa, confesse seus pecados. O que você fez no passado que desagradou o Espírito Santo, você quer deixar agora, confesse. Jesus não perdoa pecados que não é confessado. Os únicos pecados que ele pode perdoar são os que você confessa. Então é você e ele nesse momento. Não tem ninguém que possa te salvar agora. Pode ser a sua última oportunidade, o último culto da sua vida. Entregue sua alma a ele, se arrependa de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Em nome de Jesus. Faça uma autoavaliação nesse momento. Pai, eu abençoo o pão e o suco de uva. Quem participar seja abençoado, Senhor. Abençoa a vida de todos. O pão representa o teu corpo que foi repartido por cada um de nós. O suco de uva representa o teu sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que participar, receba perdão dos seus pecados. Aquele que participar, seja purificado. Em nome de Jesus. A bispa vai entregar primeiro o pão, depois o suco de uva. Você só participa depois da segunda ordem, tá? Só pode participar quem se arrependeu de verdade. Não brinca com Deus, vai ser pior. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, aleluia, Jesus. Levante o pão para o alto, porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que será repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos podeis comer do corpo do Senhor. Semelhantemente, depois dele ter ceado, ele também tomou o cálice. Levante o cálice para o alto. E disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado sobre a vida de vocês. Fazei isto todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Todos juntos, inclusive você que está em casa, podeis participar no nome de Jesus. Não amasse copinho. Unge a sua testa com o que sobrou. 30 segundos para você agradecer o Senhor, do jeito que você quiser, de joelhos ou em pé, do jeito que você sentir no seu coração. Oh, aleluia. Te damos graças, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia.
Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Te amo, te amo. Oh, aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Te amo, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Te amamos, Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Ficamos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso... Eu posso orar pela sua vida financeira? Posso? Em nome de Jesus, posso? Pegue na sua mão o dízimo do Senhor. O dízimo não é nosso, é dele. Ou a sua oferta. A oferta é sua. Você doa a hora que você quiser, o quanto que você quiser. E vamos apresentar os nossos donativos para ele, em nome de Jesus. As nossas doações, vamos agradecer a Ele. Eu vou abençoar a sua vida, e você que está me assistindo, você deseja fazer também a sua doação, ou cumprir a sua fidelidade, ou cumprir o voto que você fez, dos mais que vencedores, aqui embaixo a chave Pix, é o 119-9307-3370, repetindo, 119-9307-3370, amém? Em nome de Jesus. Ovelha querida, eu te amo. Um beijo bem forte no seu coração. E nós voltamos a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.